Rádio Cova da Beira. Música de café. Ó, Torres, estás enganado outra vez, pá. E tu a dares-lhe és teimoso. Não é música de café, é linguagem de café, pá. Tem razão. É uma linguagem de café especial. Anda lá com isso. Então anda lá com isso, mete lá o genérico, pá. Zé Silva e Bruno Flores, na técnica até dá medo. E para falar com os jubilados, Pires, Torres e Figueiredo. Conversa da treta não é? É. A emissão é à sexta-feira. A linguagem de café é. Na Rádio Cova da Beira. A linguagem de café é. Na Rádio Cova da Beira. Olá, muito boa noite, bem-vindos. Este, conforme puderam ouvir, não é a música de café habitual. É sim uma linguagem de café Estava a ver que especial. não, estava a ver que não. Claro. És teimoso. E conforme já puderam ouvir, estão aqui comigo em estúdio Fernando Pires Boa e noite. Osório Figueiredo. Olá, boa noite. E, Osório, já agora pedia-te, lembra-nos lá como é que foi de que é que se falou no primeiro programa do Linguagem de Antes de Café. falar do primeiro programa, só queria anunciar aqui que vamos ter, Fernando... Este é um programa especial Luís Mendes. Ah, É exatamente. verdade. Exatamente. Que ele ficou de vir quando ele foi convidado para estar no presente. Só que, entretanto, não sei o que é que se passa com ele. E há uma novidade Não veio. qualquer, porque ele no segundo programa apareceu com a banda LM e vai haver uma novidade na segunda hora, da parte dele, não sabemos o quê. Apareceu como elemento de uma banda criada por ele, não é? Exatamente. O grupo LM. Mas no primeiro LM. programa tivemos dois convidados ilustres, o padre exatamente. Jorge Colasso e o padre José Manuel Figueiredo. Falámos sobre religião. Exatamente. E no segundo programa, aí é que sim, falamos da banda dos Portugueses Suaves. Falámos com os Portugueses Suaves. Claro, Falamos Sobre uma noite música animada. portuguesa. Em estúdio, claro, exatamente. E aí sim é que foi, ou podemos ouvir, a primeira intervenção de várias do depois Luís que Mendes. sucederam do Luís Mendes. Que foi fantástico. Foi a partir daí que começámos a conhecer um bocadinho quem era esse Luís Mendes. Podemos ouvir, Torres? Podemos, claro que sim. Vamos a isso? Ok. Agora penso que já temos o convidado em linha. Boa noite! Boa noite. Agradeço desde já o facto de estar em linha connosco e perguntava então, o senhor é vocalista de uma banda? Sou senhor. E qual é o nome da banda? Bom, essa é uma longa história, mas explique já se me deram licença para isso. Sim, faça favor. Ora, nós quando formamos esta banda, que é um quarteto, onde o Zé Pequeno toca baixo, o Totudo era bateria e eu guitarra e voz, tivemos vários nomes em cima da mesa para escolher. Olha, desde Kentucky, Sheffield Proventil, Orfeu, Camels, Latin Mais e sei lá, e muitos outros. Mas depois decidimos e ficou LM. Mas LM porquê? É uma marca de tabaco que os patrocina? Não senhor, nós não somos patrocinados por nenhuma marca de tabaco. Isso é uma banda aí para os lados do fundão é que é patrocinada por uma marca de tabaco, os tais portugueses suaves. Nós não. Nós nem sequer aceitávamos o bonito locatrol dos pulmões de muitos desgraçados, dependentes da nicotina, coitados. Não senhor, não. Então, mas diga-me, porquê LM? Então não se vê logo que são as iniciais do meu nome, Luís Mendes, LM Luís Mendes. Ah, claro. Mas diga-me o seguinte, relativamente à sua banda, o que é que tem a dizer da pirataria e do download ilegal da internet? Afeta negativamente a vossa banda? Olha, meu amigo, eu respondo já à sua pergunta, se me der licença para isso. Faça favor. Ora, a nossa banda não é nada, mas nadinha afetada pelo Sr. Tony Law. E sabe porquê? Porque nós, logo no início da formação da banda, decidimos tomar certas e determinadas medidas preventivas de luta contra a pirataria e o Sr. Tony Law. Então, e que medidas foram essas, Sr. Luís Mendes? Ora, então as medidas é muito simples. Decidimos que nunca iremos gravar nenhuma música nossa. Porque assim ninguém consegue copiar nenhum CD, nem fazer download da internet. Se não há nada a gravar, não há nada para ninguém, está a ver? Então depreendo das suas palavras que quem quiser ouvir os LM só ao vivo nos concertos. Precisamente, meu amigo, precisamente. Nós só tocamos ao vivo e em direto, mais nada. Mas, no entanto, correm o risco de alguém fazer uma gravação pirata de um concerto ao vivo.
Não será fácil. Com a qualidade do nosso som, duvido que alguém consiga gravar alguma coisinha. Aqui não é só Está a ver como é que é? Sim, imagino. Já agora, conhece os nossos convidados, os Português Suave? Conheço, senhor. E deixe-me dizer que as recordações deles também não são as melhores. Sim, pode-nos dizer porquê? Se senhor se me der evidentemente licença para isso. Sim, faz favor. Pois bem, os portugueses suave, esses tais do tabaco, ficam para todo sempre ligados àquilo que foi para mim o concerto mais triste da história da Cova da Beira. E pode-nos explicar isso? Posso, senhor. Foi um concerto dado por eles, à noite, junto do pavilhão multiusos, aí no Fundão, onde passaram a noitinha toda a tentar animar a plateia mais triste da Beira Baixa. Por melhor que eles tocassem, por melhores que fossem as músicas e mais animadas, não havia qualquer hipótese de animar aquela malta, não havia. Mas porquê? Porque a seleção tinha perdido a final do Euro 2004 com a Grécia. Então eles foram convidados para ir animar a festa da vitória de Portugal e acabaram por ir a tocar para aqueles que andavam todos tristes a apanhar as canas. Muito bem. Então, olha, agradeço a sua presença no nosso... Há mais. E aquela bela noite, eu nunca mais me vou esquecer. Fui ao casamento de uma amiga e, por sorte ou por azar, eram eles que estavam lá a animar o pessoal. Até aqui está tudo bem, que eles até tocam bem. Não fosse a dada altura um marmães com uma narça que faz sabor, daqueles que o Camanico sabe cantar, sabe como é que é? O indivíduo sobe ao palco e foi a cantar com eles. Bem, é esse mesmo que está aí a fazer o programa, o Honório, esse mesmo. Chegou lá para cima e foi cantar Rui Veloso. Aquilo é que foi uma tragédia. Olha, eu nem sei se foi do Álcaro ou do que é que foi. O certo é que começou tudo a chamar o Gregório e afins. Bem, olha, nem pode, aquilo foi uma tragédia. Pois, muito bem. Temos de ficar por Olha, aqui. já agora, posso só fazer uma perguntinha aos convidados, esses do tabaco? Faça favor. Olha, para os senhores portugueses suave, os Açores, fazem parte de Portugal ou não fazem parte de Portugal? É que eles são muito finos, eles dizem, tal, nós só tocamos música portuguesa, então é fino, nossa, é só música portuguesa e tal. Mas eu nunca os ouvia tocar uma musiquinha que seja dos extreme. Porquê? O Nuno Bettencourt não é portuguesa? E o David Fonseca? É que eu gosto muito dele. Bem, aquilo de chamar o Gregório não é bem assim, porque eu acho que quem chamou o Gregório foi só um, e eu ainda não conheço a cara do Luís Mendes, é bem provável que tenha sido ele. Mas passemos ao programa seguinte. Mas ele com certeza teve muito boas intenções. Sim. E no programa seguinte tivemos 2 ilustres convidados, verdade, Fernando? Foi uma linguagem de café número 3 que teve 2 arquitetos, José Luís e Nuno Garcia. Falámos da arquitetura. Na Cova da Beira. Programa interessantíssimo. Em que ficámos a saber que o Luís Mendes era construtor. Também era construtor. Não é pedir muito, mas vamos lá outra vez. Vamos ter que realmente avançar e ouvir Vamos ouvir o construtor. esta intervenção do construtor. Muito boa noite. Agradeço desde já a sua participação no Linguagem de Café desta noite. Começava por perguntar-lhe, o senhor foi aluno dos nossos convidados? Fosse, senhor, mas não por muito tempo, sabe? Então, e porquê? Ora, então porque eles não ensinavam o que eu queria aprender. Como assim? O senhor é capaz de nos explicar melhor? Posso, senhor, se me derem licença para isso. Ora, o que é que me interessava na altura? A geometria discriminativa, a paródia de arte e a teoria do design. Isto é tudo muito lindo, a bolsita e o diário gráfico e tal, mas o problema era este. Para que é que me serviria aquela tralha? Para nada. Ora, se tudo aquilo que eu queria era aprender a manusear a colher e a talocha e ser um verdadeiro artista, por isso é que nem sequer chegou ao Natal. Então deixou de estudar para ir trabalhar para as obras. Sim, mas isso não foi assim tão simples como Vosso Mercê está a dizer. Olha, como Vosso Mercê disse bem, eu era aluno dos seus arquitetos que estão aí presentes no programa. E ainda antes de terminar o primeiro período, tive um 3 no Totoloto. E vai daí, pensei cá para comigo. Eu vou investir este dinheiro e montar uma empresa de construção. E foi assim que surgiu o Grupo LM Construções Limitada. Grupo LM? Diga-me uma coisa, por acaso o senhor não tem nada a ver com a banda musical LM? Olha, o LM, o Grupo LM tem várias empresas, tem muita coisa, tem uma banda musical, tem uma empresa de construção e muitas outras coisas que agora também não interessam cá para o caso. Ok, mas vamos voltar um bocadinho atrás. O senhor com um 3 no Totoloto montou uma empresa de construção? Foi assim tanto dinheiro? Não foi
foi assim muito, mas olha, deu para ir aos chineses e comprar uma colher e uma talocha. Sabe, naquele tempo era assim, meu amigo, o cliente punha a massa e eu mão de obra, por isso também só precisava da ferramenta. E a massa que eu fazia, o sonoro, aquilo é que eram 10 partes de areia e uma de cimento. E o cimento agarrava bem às paredes nessa proporção? Mais ou menos, quer-se dizer, sabe, se a massa estiver fraca, o reboco cai das paredes mais depressa, sabe como é que é isto? Na construção está mal, a crise que aqui anda dá cabo da gente e nós temos que fazer aqui assim uns truquezitos para ir arranjando uns trabalhitos. Pois, estou a perceber. Então, e as paredes não caem? Bem, eu digo sempre aos meus clientes, cautela, se não se encostem às paredes que elas sujam. Sujam? Mas não utiliza tinta? Ainda usa aquela cal branca? Não, eu uso tinta também com 10 partes de água e uma de tinta. Mas não são os clientes que sujam. E digo-lhes é que se andarem a encostarem-se às paredes, sujam-nas. Elas ficam sujas. Pois. Olha, diga-me lá uma coisa. Como construtor, conhece algum dos projetos dos nossos convidados? Conheço, sim, senhor. Aliás, ganhei uma obra que foram aí os seus arquitetos, Nuno Garcia e José Luís, que fizeram o projeto. Olha, você nem imagina a trabalheira. Porque isto é assim, os senhores arquitetos fazem uns rabiscos e tal, umas curvitas ali, umas tretas além, telhadito e coisa e tal, e depois quem é que tem que pôr aquilo tudo no ar? Somos nós, os construtores, mas quer saber o que é que aconteceu com esse projeto? Faça a favor. Olha, então é assim, eu recebi o projeto, não é? E comecei a construção. Bem, escavei, que aquilo mais parecia uma cratera a céu aberto. Aquilo era um poço sem fundo, fartei-me de escavar. Mas nós temos que fazer o que está nas plantas e vai daí, há que escavar com força. Quando já tínhamos o buraco todo aberto, ou seja, o pior já estava, e estávamos a colocar a telha assim no fundo do buraco, passou por lá um engenheirito da Câmara armado assim ao pingarelho e disse-nos que, isto aqui está tudo mal e tal, e o buraco está mal aberto. Bem, ó Sonório, eu fiquei furibundo, e fui-me a ele e disse, mas onde é que este está mal, é? Então você não vê aqui o projeto? E mostrei-lhe ali. Olha aqui, seu nave, seu incompetente. Este é um dos maiores projetos que já uma vez foi feito no nosso país, pá. Pelos seus arquitetos Nuno Garcia. Você atualize, pá. Você só está habituado a ver barracas e cajotas para os cães, pá. Você não está à altura destas grandes obras, pá. Assim, até o que é que esse engenheiro disse? Então ele ateimou comigo que aquilo que estava mal. E veja só a incompetência do artista que me virou o projeto de pernas para o ar e ateimou comigo que a planta que é um prédio de 10 andares e 2 caves e não um prédio de 2 andares e 10 caves como eu estava a construir. E como é que ficou a questão? Então já foi para o tribunal. Então, falei com o meu advogado, que não é um advogado qualquer, é o advogado do apito prateado. Olha lá, Sr. Luís Mendes, não quer dizer dourado, apito dourado? Não, é prateado porque não envolve dinheiro, apenas envolve só assim uns géneros. Géneros? E que géneros são esses? Ora, então não sabe você me outra coisa. Parece que quer dizer que é agora um novato na matéria. Então a sandocha, a punheta de bacalhau, o tintinho caseirinho, do bom, e outros petiscos que são oferecidos aos do apito. Mas, Sr. Luís Mendes, não achou estranho, isto voltando um bocadinho atrás, o projeto com telhas na cave? Meu amigo, nas modernistas de arquitetura de hoje tudo é possível. Pergunto lá aos seus convidados se não é assim. Ok. Sr. Luís Mendes, muito obrigado pela participação. Felicidades para a sua empresa e oxalá se faça justiça nesse caso. Eu é que agradeço, muito obrigado. Fantástico esses construtores que por aí andam, não é? A planta virada ao contrário e o fulano com 20 andares pensava que aquilo eram 20 caves. É? Ou seja, projetos cada vez mais arrojados na Cova da Beira. Exatamente. Com as telhas, quando começou a pôr as telhas no chão, é que reparou. Bem, mas fantástico foi o programa a seguir. Uma fadistagem à maneira, também com o Luís Mendes a cantar o fado. À capela. Grande fadista. À capela. Seu bacalhoeiro. Modéstia à parte, a nossa, posso falar por vocês, também não cantamos mal lá. Pois não. Mas isso fica para outra altura. Vamos ouvir o Luís Mendes. Vamos ouvir o Luís Mendes, o fadista. Preferível ouvir o Luís Mendes. Vamos ouvir o Luís Mendes. É verdade. Estou sim, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, pode-me dizer o seu nome, se fizer o favor? Nossa senhor, se me der licença para isso. O meu nome é Luís Mendes. Sr. Luís Mendes, já cá faltava. Não me diga que além daquela banda LM e do grupo LM Construções Limitada, agora também é fadista. Pois claro que sou, então vosso mercê não sabia. Bem, que o senhor é fadista todos nós sabemos. Os nossos ouvintes, é a equipe do Linguagem de Café, mas do até cantar é novidade. É novidade para quem não frequenta as mais conceituadas casas da especialidade. Ora, então quem gosta de fado e lá vai, já me conhece a tingera. Sim? Ok. Então diga-me lá, como é que começou a cantar o fado? Ora, isso é uma longa história, mas eu conto já também se me derem, obviamente, licença para isso. Sim.
Ora, então, isto já lá vão uns aninhos valentes. Eu era um catraio. E então, quando estava de férias com os meus pais lá para a capital, lá para Lisboa, fomos jantar a uma casa de fados que ficava lá para a costa da... Como é que chamava aquilo? A costa da Crapariga, ou da Craparíquia. Caparica. Da? Caparica. Da Caparíquia, está certo, sim, senhor. É isso mesmo, ó Sonório. E então fomos lá jantar. A dada altura, começaram lá a esgacear o bacalhau e a cantar lá um fadunjo. E vai daí que eu era o diabo. E não parava um bocadinho, pá. E então comecei ali a fazer umas asneiras. Bem, Sonório, o meu pai dá-me uma tronchada no lombo que até vi estrelas. E comecei a chorar. Bah, você não imagina, os músicos, quando me ouviram, imediatamente deixaram o fadista e vieram colocar-se ao meu lado para me acompanhar ali naquele choro. E ali a tocar aquilo, bem, Sonório, aquilo foi um sucesso. Quando eu me calei, quando parei de chorar, começaram ali a bater palmas e a gritar bis, 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 aquilo foi uma loucura. Então o senhor cantou, ou seja, chorou outra vez. Oh, é assim, eu não queria, não é? Eu não queria mais. Só que o meu pai também gostou de me ouvir e vai daí, tem, mas para tomar outra chuvinada que realmente tive-se não chorar ali mal um bocado, não é? Foi uma noite em grande. Foi uma noite em grande porrada. Foi. Então, não vou ser lá todo dorido, aquilo até tinha sido divertido. Agora imagino como é que estavam os meus cromados. Ainda hoje me dei alma só de pensar, ó Sonório. Imagino. Quer dizer que começou a cantar o fado de uma maneira pouco ortodoxa. Não. Isso aí não. Eu nunca fui cantor de corte de igreja, seja ela católica ou seja ela ortodoxa. Eu canto fado e mais nada. Sim, ok. Passando à frente, quais são os fadistas que o senhor aprecia? Olha, são muitos porque eu sou um verdadeiro apreciador. Olha, gosto muito da Marísia, gosto muito do Canapé, embora que esta voz anda um bocado virado lá para uma música assim, lá para Marisa e Camané. Pois, exato. Mas agora, pronto, há algo que não me sai do ouvido, que é aquele, o passarinho da fadestagem. O passarinho, isso é música alentejana. Não é isso, não é nada alentejano, é aquele que tem nome de pássaro, como é que chama? Ah, o Rochinol Fadunjo. É esse mesmo, o Rochinol Fadunjo, é esse mesmo. É que, pronto, embora ele não cante como um Rochinol, mas tem uma certa graça, não é? Ele tem uma certa graça. Sim. Olha lá, e o grupo de fados do Fundão, conhece? Conhece, senhor, mas como são meus concorrentes, eu não pronuncio. Já agora, posso mostrar-lhe como é que se canta o fado aí aos seus convidados e aos demais ouvintes do programa Linguagem de Café? Sim, Sr. Luís Mendes, mas agradecia que fosse breve. Ora, então, faça-se silêncio, faz favor, que se vai cantar o fado. Sr. Honório, eu não vou... Pronto, não vou cantar em breve. Você disse-me para ser breve, mas não vou cantar em breve. Eu vou cantar num andamento normal. Portanto, ora cá vai. Sr. Luís Mendes. Sr. Luís Mendes. Sim, isso está mal. Ou isso é para aquecer? Sabe que eu tenho que aquecer a voz, não é? Eu tenho uma certa dificuldade em aquecer sem o bagacito. Como não tenho aqui o bagacito à mão, então tenho que esgacear aqui um bocadinho mas a voz. Mas já deu o bagaço ou beberam-lhe? Não sei, se calhar eu já ouvi, mas já não me lembro, entretanto, se fui eu que ouvi, se foi outro. Acredito. Pois, mas siga. Bem, então, pronto, eu tenho uma certa dificuldade sobre o bagacito, mas, ora, vamos lá ver o que é que sai. Mais. Isto é sem o bacalhoeiro e tudo. É o fado à capela. E ora aí vai. Silêncio que se vai cantar o fado. Faça favor. Quer seja curto ou comprido, quer seja fino ou mais grosso, e é um órgão muito querido, por não ter espinhas nem osso. Nunca se encontra sozinho, vive bem acompanhado por outros dois orgãozinhos, juntos de seu lado a lado. O seu nome não é feio, tem 7 letrinhas só. Tem um R lá no meio, começa em C e fim em O. O nome destes, porém, não oferece confusões. Tem 7 letras também, tem um L e termina em OIs. Não julguem que é má fé minha, e para vos tirar confusões, os órgãos desta adivinha, quebra! Sr. Luís Mendes. São o coração e os pulmões. Ok, Sr. Luís Mendes. Os órgãos desta adivinha, são o coração e os pulmões. Bravo. Adeus e até à próxima. Muito obrigado. Adeus.
Grande afadista. Grande afadista. Grande Mas afadista, aquela. complicado era se saíssem outros órgãos que não os pulmões e o coração. Não é? Sim, estive a ver Era isto complicado em direto. um bocado assim negro, num cenário um bocado negro. Mas na semana a seguir, foi a Sexta-feira Santa e fizemos um especial. Juntamos a equipe Reunimos a toda. equipa, fizemos um programa mais soft, sexo. Sim, foi num formato diferente. Chamado Exatamente. assim, Música não é? calma. E depois veio o tiroteio no outro a seguir, que foi o programa número, nem sei agora precisar, mas Número são 6. número 6, Exatamente. no dia 13 de maio de 2007, em que o Luís Mendes parece também andou aos tiros. 13 de Abril. 13 de Abril. É. Exatamente. Então, Teve cá o Sr. Fernando Cruz, que é da Associação de Caças Pangalunas de Alprenha, e o Francisco José, que é um criador e treinador de cães. Entendi, De sim. parar, Cães de Que nos parar. deu aqui uma lição de cães, que isto... Exatamente. E uma coisa. houve um convite em direto no nosso programa para ele se juntar à associação. Correto. E sei, há coisa de umas 2 semanas atrás, fiquei a saber que já deu fruto. Poderemos entrevistar num hipotético programa futuro. Claro que Mas sim. vamos ouvir o Luís Mendes aos tiros, não? Sim. É, vamos ouvir. Sim. Ok. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Eu não acredito. Diga lá outra vez, boa noite. Muito boa noite, Sonoro. Não me está a ouvir? Estou. Então, Sr. Luís Mendes, como é óbvio, também é caçador, não é? Sou essa senhora, então pois claro que devia de ser. Então, eu sou um verdadeiro amante da caça. Estou a ver. Não há coisa que me alivie mais o meu stress se não ir à caça. E então com os meus cãezinhos e mandar para lá uns balásios, aquilo é do melhor. Então, diga-me lá, como caçador, conhece a Associação de Caça Os Pangalunas? Conheço, sim, senhora. Até eu sou sócio, eu também sou pangaluna. Ah, também é Pangaluna. É, sim, sou, sim, Ah, muito senhor. bem. Olha lá, e tem caçado muito? Oh, Sonata, mas quem é que nestes últimos tempos tem caçado muito? Diga-me lá, quem? Ninguém, só os caçadores aldrabões. Esse aí é que caça muito. Pois, pois. Olha, diga-me uma coisa, para caçar também é preciso ter bons cães. Precisamente, minha amiga. Então isso é um cão na caça é o melhor amigo do homem. Ó Sonório, tenho uma história de um cão, que aquilo é um espetáculo. Se tivesse a oportunidade, eu contava-lhe já. Contava-me o quê? Quer partilhar connosco uma história, é? Sim, senhora. Então? Se desse licença para isso, Faça eu favor. contava uma história. Ora, então é assim, eu tinha um cão que... O indivíduo não caçava nada, o cão não valia nada. O cão não caçava as extremidades de um veado, para não dizer outra coisa. Extremidade de um Não viado. caçava as extremidades de um veado, para não dizer Senhora. outra coisa. E eu pensei cá para comigo, epá, tenho que me livrar deste cão. É que ele só fazia bem uma coisa. E o que era? Oh, então, Sonora, então o que é que havia de ser? Só sabia comer. Comer era aquilo que ele fazia melhor. E era melhor do que os outros todos. Está bem, então prossiga lá, e depois? Sim, senhora. Então, e vai daí que... Eu disse, tem que me desfazer do cão. E então agarrei ele, veio lá à esquina, não sei quantos, e deixei-o lá. Oh, ele não tardou e já estava em casa outra vez. Agarrei-lhe novamente, agora um bocadinho mais longe. Andei lá dois Mas, quarteirões ó à Sr. Luís frente. Mendes, abandonar um cão... Oh, Sonora, então, mas tem que ser, pô. Sim, mas prossiga, prossiga. Tem que ser. Então, é assim, Sonora. Quando deixei o indivíduo lá assim mais longe, quando cheguei a casa, para a minha surpresa, ele já lá estava. Ainda descobri mais do que eu. É bem feita. Bem, é mal feito, mas pronto. Bem, eu fiz isto aqui não sei quantas vezes que eu tentei largar o cão, mas o cão ia sempre a ter uma casa. Até que um dia, eu pensei, há de haver um dia que eu tenho que me ver livre deste animal. Pus-lhe uma venda nos olhos, amarrei-o dentro de um saco e coloquei na mala do carro. Coitado E disso. paguei no carro, fui subir a Serra à Estrela para aquilo de cima, entrei, saí em diversas estradas e caminhos dele e meia dúzia de voltas, que aquilo foi o fim do mundo, e soltei lá o cão no meio do mato. Até aí conseguiu-se livrar do bicho. Olha, Sonora, você nem me diga nada. É que 2 dias depois, dois dias depois, eu liguei para casa, lá para a minha mulher, e perguntei, oh Maria, olha lá, o cão já chegou a casa. Até não é que ela disse-me, sim senhora, já chegou aqui. E eu então disse, oh Maria, então faz-me um favor, pá. Passa-me ao telefone a esse cão, é que eu ando aqui perdido já há 2 dias na Serra da Estrela. Esse cão então tinha um sentido de localização, ou de orientação, melhor dizendo, melhor que o dono. Mas, Sim, exatamente. mas diga-me, o senhor caça sozinho? Não, eu caço com uns amigos e de vez em quando também levo o meu filho. Olha, num dia até que foi comigo, levei-o comigo, fomos à caça, ele também gostava de ir lá ver os animais e não sei quantos, e foi comigo. E então ele chegou a casa, correu-lhe mal aquele dia, ele chegou a casa assim com a cara um bocadinho inchada. E a minha mulher, como boa mãe que é, evidentemente perguntou-me, olha, então mas o que é que aconteceu ao garoto? E eu disse, olha pá, foi uma vespa. Então mas e a vespa mordeu-lhe? Disse, pá, não lhe dei tempo. Foi a sorte dele, é que eu não lhe dei tempo dela lhe morder. É que assim que ela pousou na cara do nosso filho, eu matei-a logo com a coronha da caçadeira. Não, simplesmente, essa foi forte. Então e a sua mulher não lhe levanta problemas quando o senhor quer ir à caça? Eu digo isto porque às vezes há problemas familiares consigo. Eu
sei que há alguns problemas. Há uns amigos meus que, enfim, têm que às vezes prometer à mulher certas coisas, que pintam a casa e que lavam a louça durante uma semana inteira e outras coisas mais, só para elas de deixarem ir à casa, não é? Mas eu não prometo nada. Então e como é que faz? Ora, então é muito simples, e os seus convidados que estão até podem aprender comigo este truque. Então é bom que eles ouçam, diga lá. Então é assim, eu digo já, se me derem licença para isso. Ora, ele mete-me a pôr o despertadorzinho a tocar para as 5:30 da matina. E quando ele toca, eu acordo a minha mulher. Acordo a minha mulher e pergunta, Pistó, como é que é? Vamos fazer amor ou vou à caça? Então, e o que é que a sua mulher responde? Oh, então ela diz-me logo de seguida, olha, não te esqueças de levar o casaco. Ora, está bem. Está bem, ó Sr. Luís Mendes. Realmente o truque é bom. Mas olha, temos que também terminar. E para terminar, nunca teve nenhum problema com a vonatória? Não, com esse não. Eu costumo cumprir as regras, né? Eu não casco um furão, nem uso telemóvel. Telemóvel? Então, mas como é que faz? Atira com o telemóvel ao bicho? Anda a caçar com o telemóvel? É proibido caçar com o telemóvel? Explica-nos lá. Não, é que é assim. Então é que é proibido caçar com o telemóvel, né? Que eu digo àquele caçador que foi apanhado na Idanha aqui há uns tempos atrás. É que ele andava lá a caçar com o telemóvel. É que eu fazia assim uns sons esquisitos, o que chamava a atenção dos tordos. Ele ainda se desculpou lá a dizer que a culpa que era da mulher, que era muito chato e que se estava sempre a ligar, mas ao fim não quis saber nada disso. Eu é que tenho um problemazito que me aconteceu, mas não foi com a vonatória, foi com uma vizinha. E que problema foi esse que havia? Oh, Sonório, vai-me desculpar, mas ainda está em segredo de justiça e eu não posso falar nisso. Tudo bem. Então, olha, resta-me agradecer mais uma presença no nosso programa. Deixa-me só fazer aí uma perguntitazinha aí aos seus convidados. Mas muito por favor. rápido. É uma pergunta muito simples. É só para me dizerem aí qual é que é a peça de caça que eles gostam mais de caçar. Por acaso não é o bode, pois não? Ok, Sr. Luís Mendes. Obrigado mais uma vez, até à próxima. Eu é que agradeço. E Muito obrigado. fica já a questão para os nossos convidados, se é o Exatamente. bode. Até sexta. Adeus. Bem, acho que melhor GPS que o cão do Luís Mendes não há. Não há hipótese. É fantástico. É fantástico. Não é? Agora, Ou ele que é muito desorientado também. agora como é que ele ia pôr o cão a falar o telefone é que ainda estou para saber. Oh, Fernando, e o programa 7, ainda te recordas quem foi? Perfeitamente, 20 de Abril. Teve cá o Dr. João Freitas. Exatamente. Saúde na Cova da que Beira. falámos sobre saúde, urgências, etc. Na altura, lembro perfeitamente que andava na voga aquela questão das urgências fecham, não fecham, abrem, não abrem. Ou mantém-se, Pronto, mantém-se. houve aí esse aqui no fundão, com as manifestações, etc. que por aí houve. E as experiências Pronto, do Luís Mendes também foram boas. E o Luís Mendes também ligou. E parece que lhe trataram da saúde. Vamos ouvir. Mas é melhor ouvir. Vamos ouvir. Boa noite. Ah, deve ser o Sr. Luís Mendes. Com certeza, ó Sonório, cá estou eu, então, eu não lhe pareço, já sabe como é que é, todas as sextas-feiras, e chegando a esta hora, tem que ouvir o programa Linguagem de Café, na verdade, e então, cá estou para lhe ligar, e hoje então o tema, pronto, da saúde, eu não podia deixar de ligar, então, Exatamente. pois claro, Diga-me uma coisa, ó Sr. Luís Mendes. é um tema que nos diz respeito a todos nós, Sonório, peço desculpa, é um Exatamente. tema que diz respeito a Exatamente. todos, mas diga, Sonório. Já teve alguma vez problemas de saúde, Sr. Luís Mendes? Oh, Sonório, então, com as bombas atómicas americanas em forma de hambúrgueres que os indivíduos nos mandam para aqui, então quem é que não tem problemas de saúde? Todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, a coisa mais certinha é irmos a parar a lei. Então, pois claro, não há hipótese. Agora, olhe, por exemplo, até houve um dia que... pronto, não me sentia bem. Não sei o que é que tenho, tenho que ir ao médico, doía-me também uma perna e não sei das quantas, tenho que lá ir a ver e tal. E chego lá ao pé do meu médico de família e Mas, digo, Sr. Luís, mas sentia-se mal, não será daquele bagaço, quando às vezes canta o fado? Não, porque ultimamente também não tenho cantado o fado, pronto, não preciso de aquecer a voz. Estou a ver. Mas estava-lhe a dizer, pronto, não me sentia bem, então o médico, mas diga-me lá o que é que você sente e tal. E eu, doutor, eu não sei como eu não sei, pá, eu estou forte que nem um leão, alimento-me que nem um boi, mas à noite sinto-me assim cansado que nem um burro. Então e o que é que o médico disse? Ele disse-me logo, até é melhor vocês se calhar em vez de vir aqui devia ter ido, mas era um veterinário. Pois, claro, com tantos animais. Mas é que doía-me a perna também, havia uma perna que me doía. E pronto, às páginas tantas o médico me disse, Sr. Luís, se calhar isto é capaz de ser do álcool. Isto aquilo que o senhor tem só pode ser do álcool. Tanto que depois até lhe disse, então eu volto quando o senhor estiver sóbrio para me analisar. Mas voltando à perna, porque entretanto a perna doía-me a perna e ele disse, olha, que se calhar, porque sabe como é que é, os médicos começam a tentar encontrar a doença, não é? Para nos ajudar a ver o que é que se passa, o que é que se passa. E eu vai dizer, olha, que isso, queixar-se aí daquilo que você se queixa, cansaço e não sei quantos e tal, e da perna, olha, que isso é da idade.
E disse, doutor, da idade é que não pode ser. Então, quer dizer, a outra perna também é da mesma idade e também não dói. Exatamente, muito bem. Claro. Então, olha lá, diga-me uma coisa, e o senhor tem vícios? Não, Bebe? eu não tenho vícios, Sonório. Eu só bebo e fumo quando vou para o casino à noite. Ah, sim. E bebe álcool? Bebo uns pitos, mas parei de beber, Sonório. Vai fazer, depois da manhã, vai fazer 2 dias. Deixei de beber. Sim. É. Exato, é muito tempo. É. E fumar? Fuma? Olha, e fumar também. Fumar um cigarrito de vez em quando, Sonório, sabe como é que é? Tanto que houve uma altura que andava assim muito magro e muito nervoso e o meu médico até disse, olha, que isso é capaz de ser do tabaco. E então você vai fumar só um cigarrito à refeição. E como é que depois fez? volta cá daqui mais uns tempitos que é para a gente ver como é que a coisa está. E aquilo resultou, Sonório. Ah, sim? Resultou porque Então fumava só um cigarrito à refeição? Exatamente, só fumava um cigarrito à refeição. E aquilo resultou porque quando fui lá, um mês depois à consulta, o médico disse, ouça, isso resultou, cá, você está mais gordinho e tal. E eu, doutor, então com 10 refeições por dia, então está gordo. Ah, exatamente, uma boa maneira de resolver o seu problema. Pois é. E comer? Sonata, comer sempre fui um bom garfo. Sempre fui um bom garfo. Olha, eu e o Sr. Padre Zé Manuel da Almaceda. Somos 2 garfos. Olha, a minha mulher até um dia andava para me marcar uma consulta no... Como é que se chama lá o hospital lá o hospital daqueles que andam às cabeçadas às paredes. O hospital do Júlio Matos, ou como é que se chama aquilo. E entretanto, até esqueci porque tu andas maluco. E tal. Ele disse que andava maluco porque eu gosto muito de salsichas, está a perceber? Então, e gosto de salsichas, andas maluco. Gosta de salsichas? Sonário, eu adoro salsichas. Eu também gosto e não ando maluco. Salsichas. Eu também gosto de salsichas, está aqui o José Torres, está aqui o Fernando Pires também a dizerem-me que sim com a cabeça que gostam de salsichas e não são malucos. Claro, mas também gostam de salsichas. Aí Todos nós. Com quem Até o nosso convidado gosta de salsichas. Caramba, então a malta da linguagem de café está toda convidada para vir à minha casa a ver a minha coleção. É que eu tenho para aqui centenas de salsichas, Sonório. Já percebi o seu Luís. É verdade. Olha lá, diga-me uma coisa, já teve alguma experiência com hospitais? Olha, os hospitais, isso é um caso complicado, o rei dos hospitais, que isto é um serviço que às vezes é do diabo aquilo. Olha, que houve uma vez que eu tive que ligar para o hospital, e então liguei para o hospital e disse, olha lá, diga-me uma coisa, minha senhora, o doente da cama número 32 do bloco H, qual é que é o estado de saúde e do indivíduo? E a enfermeira que me atendeu o telefone lá me diz, olha, aqui o que aqui tenho na ficha aqui no computador, ou no contador, ou como é que chama aquilo. É, no computador. Exato, diz aqui que, pronto, que até está estável e não sei das quantas, que fez umas análises e que até não acusou nada assim de especial. E mas, Sr. Luís Mendes, era algum familiar seu? Não, era eu que lá estava. Mas eu andava a perguntar às enfermeiras e aos médicos o que é que eu tenho, estou bem, não estou, como é que eu estou, ninguém me dizia nada, até tive que ligar para lá perguntar como é que estava. Uma boa solução. Claro, até teve que ser. Os telemóveis é das melhores coisas que há hoje em dia para estas coisas também. Olha, Sr. Luís Mendes, resta-me desejar as suas melhoras. Sona, já agora se me desse licença para isso. Diga. Só para dizer uma coisa que é que nem tudo também está mal. É que o dia que eu dei entrada lá estão no hospital para ficar lá a passar a noite, sim. O médico disse-me logo, olha, eu vou destacar uma enfermeira para passar a noite aqui consigo. E eu disse, doutor, eu agradeço imenso, mas é que hoje não dá jeito nenhum, é que eu estou aqui cheio de dores, não dá jeito. Olha, Sr. Luís, as melhoras. Sonora, muito bem, obrigado pela sua participação. Beijo, e olha, volte sempre. Aí da linguagem do café. Às sextas-feiras, volte sempre. Sim, senhora, cá estarei. Saúde, cumprimentos à esposa. Beijo, um abraço, muito obrigado. Pois é, para quem está a deixar de fumar, o Luís Mendes deu-nos... Engordou. 10 refeições 10 refeições por dia, porque porque era um após as refeições. Mas também para quem estiver num hospital com alguma dificuldade em saber Aprendam o que se passa, com ele. aprendam com ele. Ele também nos ensina. Exatamente. A seguir, no programa, veio o teatro. Do programa número 8, exatamente. Falamos do teatro. Foi a estação teatral da Beira Interior que estiveram cá. Portanto, companhia profissional aqui do Fundão. Exatamente. Que estiveram por aqui. Logo de seguida, a educação. Exatamente. Depois Tivemos como convidadas a doutora Cândida Brito e também a presidente da Associação de Pais
a Dona Hilda, e, portanto, que foram duas convidadas que nos, enfim, retrataram. Exatamente, a doutora Cândida Brito como presidente do Grupamento de Escolas de Serra da Gardunha, exatamente. E a Dona Hilda como presidente da E Associação o de Luís Pais. Mendes parece que também nos deu algum ensino. Ele ensina sempre alguma coisa. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, Sonório. Ora, cá temos então em linha o Sr. Luís Mendes. Então, senhor. exatamente. Então o que é que tem a dizer do tema 2, Sr. Luís? Ó, Sonório, muito, então, este tema diz-me muito, sabe porquê? Diga lá, Sr. Luís Mendes. Ora, porque já fui aluno e recordo sempre com muita saudade os meus tempos de estudante, não é? Ó, Sonório, até que se me começou aqui a chuviscar nos olhos a ouvir falar aí a senhora professora, a sua convidada na escola. Que saudades, sim senhor, que saudades é que eu tenho. Ó, Sr. Luís Mendes, Sim. também não é caso para chorar, não é? Não, mas é que sabe que me lembro uma professora que eu tive, sabe, na escola primária. Coitadinha, ela era assim muito sensível e depois nós fazíamos-lhe a vida negra, não é? Olha, por exemplo, um dia ela disse-me, já assim desanimada, já de mim, coitada, aquilo, enfim. E então ele dizia-me ela para mim, olha, eu quando tinha a tua idade já lia corretamente e fazia as contas todas de cabeça sem tocar piano, sem contar por dedos. E o que é que lhe respondeu? Então eu disse logo, oh, não admira, se calhar tinha uma professora melhor do que eu tenho. Isso não se diz, ó, Sr. Luís Mendes. Sr. Honório, então não se diz. Então ela tomava-me de ponta. sim? Eu ficava pior que uma fera à solta. Olha, já agora, falando em feras à solta, Sonório, Sim. lembrou-me agora aqui uma visita de estudo que a minha classe fez ao Jardim Zoológico. Diga lá. Então quando passámos ao pé dos leões, andava lá um carpinteiro a arranjar a jaula. E digo lá para a malta, pessoal, olha ali, aquele é que é o bicho carpinteiro. Essa é boa, Sr. Luís, essa é boa. Já vi que o meu amigo era danado para a traquinice. Era, sim senhor, Sonório, era, sim senhor. Olha, falando ainda de animais, isto já depois, sabe como é que é? Depois da visita de estudo, fazíamos umas perguntas na escola para ver se nós tínhamos aprendido alguma coisa daquilo, ou se tínhamos ido só a passear. E então ela perguntou-me, olha, digam-me lá o nome de um animal desdentado que tenham visto lá no Jardim Zoológico. E eu comecei ali a pensar e disse-lhe para ela, Sr. professor, eu conheço um animal desdentado que é a minha avó, só que ela não foi ao Jardim Zoológico. Compreendo. Com respostas dessas, a sua professora não gostasse muito de si. Sonório, o pior aconteceu quando o seu diretor foi visitar a nossa escola. Sabe, a minha professora estava assim um bocado nervosa. Sim. E veio ter comigo e disse-me, olha, hoje à tarde vem cá o seu diretor e eu quero que me ajudes a dizer bem desta escola, que é para ele ir bem impressionado. E eu disse logo, não se preocupe, sua professora, que eu vou deixá-la orgulhosa. E então quando o seu diretor chegou à escola, perguntou-me o que é que eu achava da escola. E eu, nas maiores das boas intenções, sabe o que é que eu lhe disse? Diga. Olhe, Sr. Diretor, imagine que esta escola é um jardim. Nós, os alunos, somos as flores. E a professora é o estrume que nos ajuda a crescer saudáveis. Ó, Sr. Luís Mendes, você é muito mauzinho, é? Pois foi, eu sei que aquilo não correu lá assim muito bem, mas pronto, mas foi com a melhor das intenções, não é? Mas veja uma coisa, sabe o que é que a minha professora dizia quando nos via chorar? Dizia assim, não chores porque os meninos que choram ficam feios. E eu aí aprendi mais uma. Foi aí que eu fiquei a saber que ela devia ter chorado muito quando era criança. Pois, olha, diga-me uma coisa, Sr. Luís Mendes. Sim. Você era assíduo e pontual? Ó, Sonório, há uma coisa que sempre digo. Eu sempre fui muito assíduo. Eu tomava banho todos os domingos antes de ir à missa. Não é isso. O que eu lhe perguntei foi se ia sempre à escola e nunca chegava atrasado. Eu ia sempre à escola e só cheguei um dia atrasado. Até e qual foi esse dia? Pode-nos dizer? Posso, senhor, se me der evidentemente... E a razão, para isso. razão. Então foi quando colocaram uma placa na rua, lá ao pé da escola, a dizer, devagar, escola. E eu aí, Sonório, alto, sabe como é que eu sou? Sempre que gosto de cumprir os sinais, e então cheguei atrasado. Mas foi só nesse dia, porque no dia seguinte já saí de casa mais cedo a contar já com a placa. E faltar à escola? Algum dia faltou, Sr. Luís? Nunca, Sonório, nunca. Eu faltar à escola nunca. Sabe, o meu pai não me deixava. Eu, todos os dias me obrigava a ir à escola. Obrigava? Então o Sr. Luís Mendes não gostava de ir à escola, era? Sonório, eu gostava de ir e gostava de vir. Eu não gostava era de lá andar, está a perceber? De lá estar mas tinha que ser. Olha que até houve um dia que, quando o meu pai me acordou para ir à escola, eu disse-lhe que eu já não vou mais à escola. Então e porquê, Sr. Luís Mendes? Olha, foi essa mesma pergunta que ele me fez. Mas porquê é que não vais? E eu então disse, eu não vou mais à escola porque a minha professora disse-me ontem que eu já tinha a escola toda. E mais, olha, Sonório, sabia que a minha professora também foi professora do meu pai? Ah, sim? E falava-lhe do seu pai? Dos tempos em que ele era aluno? Sim, senhor. Chegou-me a dizer muitas vezes, parece mesmo o Palermo do teu pai. Então porquê? Deu-lhe alguma razão plausível, Sr. Luís Mendes? Ora, então disse-me que lhe respondia do mesmo modo.
Mas como assim? Ora, então está nos genes, ou como é que é aquilo. Então, por exemplo, um dia perguntou-me o seguinte: quantos corações temos nós? E eu disse-lhe 2. 2, Sr. Luís Mendes. Ó, Sonório, não é que foi mesmo isso que ela me perguntou de seguida? Pois claro, então... Então, mas eram 2, Sonório. Era o meu e o dela. Mas ela não concordava que eu às vezes lhe dissesse essas respostas. Olha, quer ver outra? Uma vez também me perguntou 5 coisas que contivessem leite. E eu respondi-lhe 1 queijo e 4 vacas. Está certo, realmente Está tem certo. razão. Então, há pestanho. Então, mas ela não concordava. Olha, quer ver outra? Sim. Houve um dia também que me perguntou como é que se faz os chouriços. Ora, é farto de ver os meus avós a fazer chouriços e farinheiras. Eu disse logo: senhora professora, primeiro tira-se a tripa do porco e depois pôs o porco dentro da tripa. Mas ela não achava piada nenhuma a isto. Pois é, já vi que o Sr. Luís Mendes era terrível, não é? Sonória, então eu nunca me deixei fazer pouco. Olha, um dia até tirei uma pedra e enchei ali, mas me enchei na cabeça de um colega. Sincero. E porquê, Sr. Luís Mendes? Ora, então porque ele me bateu. Então... Sr. Luís Mendes, não era melhor ter chamado a sua professora para resolver o caso? Não, Sonório, eu duvido que eu não acredito que ela tivesse melhor pontaria que eu. Ok, Sr. Luís Mendes. Temos de ficar por aqui, que hoje a conversa já vai longa. Agradeço a sua participação e mais um programa. Sonório, já agora para terminar, deixe-me só dizer o seguinte, para que as pessoas não fiquem a pensar que eu era mau aluno. Muito rapidamente, Sr. Luís. É que é assim, eu era tão bom aluno, que fazia os exames finais da escola e os professores pediam-me sempre para lá voltar no ano seguinte. Já percebemos que era muito bom aluno. Era muito muito bom, obrigado, senhor. Sr. Luís Mendes. Deus, Até à Sonório, próxima. um abraço e para a Até rapaziada do sexta-feira. Linguagem de Café. Até Adeus, sexta-feira, adeus. um abraço. Saúde, adeus. Bem, este Luís Mendes... É grande aluno. grande aluno. Que é grande traquina. Grande traquina. Bem, mas se calhar também uma Aquela traquinagem professora merece mais o céu. saudável do que as de agora. Exatamente. Não é? E o que é que tivemos depois do programa... Programa número 10. Comércio e Empresas. Exatamente. Dr. Nelson Silva e o Dr. Rogério Hilário. Portanto, o Dr. Nelson Silva, um quadro superior do BPI, na rede empresarial, e o Dr. Rogério Hilário, presidente da Associação Comercial e Industrial do Fundão. Isto foi um programa num momento conturbado da economia nacional. Sim, e também penso que foi quando surgiu a questão dos paquímetros no Fundão. Portanto, E o Luís avaliações Mendes recolhidas. tinha solução. Exatamente. E tem solução para esses paquímetros. Vamos ouvir? Sim, penso que sim. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, Sonório. Ora, cá temos então o Sr. Luís Mendes. Então, sem perdermos mais tempo, o que é que tem a dizer sobre o tema do Linguagem de Café de hoje? Ora, então, eu digo já se me derem obviamente licença para isso, Sonório. Mas antes queria só dizer, e ao seu convidado, e ao Dr. Nelson, que tenho muitas coisas em comum com ele. Ah, tem? Então, e quais são? Olha, por exemplo, a nível de cinema gosto muito dos filmes do James Bond. Ao nível da música, gosto muito dos U2. Aqueles que são 4, mas pronto, continuam-se a chamar o U2. E também sou do clube dele. Como é que sabe isso tudo acerca do nosso convidado? Conhece-o? Não, Sonório, é assim, não o conheço assim pessoalmente, mas ouvi uma entrevista com ele aqui na Rádio Cova de Beira já assim há uns anos com a Paula. Com a Paula? Qual Paula? É que temos cá duas. Sonório, é a Paula Cigarro. Sr. Luís, não é cigarro, é charro, Paula Charro. Está bem, Sonório, eu sei, mas como deve calcular, eu também não tenho nada a ver com a vida privada das pessoas, sabe? Não há problema nenhum, é o nome da ilustre colega aqui da rádio. Pronto, está certo, pronto, é a sua dona Paula Charro. Pronto. Então voltemos ao tema de hoje, comércio e empresas. O que é que tem a dizer? Ora, então, olha, tenho a dizer que isto está mal e cada vez vai ficar pior. Olha, na minha loja tem sido assim. Na sua loja? Também é comerciante? Sim, senhora, então, Sonório, tenho uma loja de roupa. Então, mas isto está mal, isto não há dinheiro, Sonório. Isto deixa-me de cá desilusões que isto hoje já ninguém enriquece. Olha, quero ouvir um exemplo. Então, um dia destes, não me entra um indivíduo na loja, um chique esperto, e viu-me lá uma camisa, etc, e pediu-me para embrulhar, que disse que era para oferecer lá não sei a quem. Depois de fazer um embrulho, olha-me para outra prateleira e pediu-me para trocar a camisa, que já estava embrulhada, por uma camisola que estava lá nessa pedita prateleira. Bom, eu lá sou com o meu trabalho, lá desembrulho a camisa, volto a fazer o embrulho da camisola e entrego ao indivíduo. Bem, conforme lhe ponho a camisola para as mãos, o indivíduo agarra nela e sai-me porta fora sem pagar. Bem, eu fiquei possuído pelo demónio, desatei correr atrás dele e disse para pagar, evidentemente. E vai daí o indivíduo diz-me, então, mas eu não pago a camisola.
Não paga a camisa. Ó, digo, então mas porquê? E diz-me ele, então porque eu troquei pela camisa? Oh, diabo, então mas você também não me pagou a camisa? E sabe o que é que ele me diz? Oh, até também não a trouxe. Bem, esse cliente tinha a escola toda. Ao seu Tinha, pois tinha. E problemas com a segurança? Já algum dia lhe assaltaram a loja? Oh, Sonoro, olha, nem me diga nada. Em relação a essa matéria, nem me diga nada. Então um dia estava eu na loja, quase a dormir, que aquilo, os clientes são tantos que aquilo até dá sono. E entra-me um fulano lá aos berros. Isto é um assalto. E levou-lhe muita coisa? Não, Sonoro, até disse logo ainda mais alto. Oh, amigo, não é nada um assalto, você está enganado. Isto aqui é uma loja de roupa. Vá, ponha-se a andar. E o assaltante foi-se embora. Ah, então, pois claro, eu vi logo que eu era mais profissional naquela arte do que ele. Mas olha, Sonório, uma coisa tenho a certeza. Esse homem, há uma coisa que não faz, de certeza que quer reclamar do artigo que leva nas lojas. Então, tem tido muitas reclamações? Oh, muitas não, mas sempre vão aparecendo algumas, não é? Porque o cliente cada vez é mais exigente, sabe? Olha, então um dia houve uma cliente toda fina e tal, daquelas que aquilo parece-me que se dá o quê? E então comprou-me lá uma camisola de lã, mas da boa, assim, 100% de lã, daquelas ali, que eu não vendo trapos. Até não é que voltou alguns minutos depois a reclamar que tinha visto numa outra loja, que aquilo devia ser uma chafarica, aquilo não devia ser loja nenhuma, aquilo era uma loja de trapos. Uma camisola igual àquela que lhe tinha vendido, a metade do preço que tinha pago na minha loja. Pois é. Até aí como é que resolveu esse problema? Oh, então eu tentei-lhe explicar as diferenças da qualidade da lã, não é? E disse-lhe que a minha camisola era de lã 100% virgem. E a cliente acreditou? Acreditou? Ó, Sonor, disse-me logo que para a diferença de preço não se importava lá o que é que as ovelhas faziam à noite. Veja só, estas clientelas são demais. É a crise, Sr. Luís Mendes. É a crise, Sonório, a crise está agora a começar, sabe? Isto, os clientes fogem 7 pés dos nossos estabelecimentos comerciais. Têm que pagar para estacionar, pois claro. Vão para outras paragens e nós, olhe, cruz na boca. Os paquímetros têm-no prejudicado, é isso? Abstenhem. Então, mas deixe lá que eu também já estou a tomar conta do assunto. Ah, sim? Não nos quer dizer como é que está a pensar fazer? Oh, Sonório, não posso, não. Não vai-me desculpar, mas ainda não posso divulgar nada porque... Mas antes que qualquer dia destes também todos ficarão a saber. Ok, Sr. Luís Mendes. Ó, Sonório, Diga. é que estas coisas deixam os clientes mal dispostos. Olha, só para lhe dar um exemplo. Ainda no outro dia, um comerciante que tem uma loja de produtos químicos lá ao lado da minha, me disse que um cliente lhe pediu remédio para os ratos. E depois ele perguntou ao cliente, então olha lá, então é para levar. Sabe o que é que o cliente lhe disse? Diga. Não, olha, vou trazer cá os ratos para comerem aqui. Está a ver, Sonório? A malta anda mal disposta com isto tudo, é cliente, é comerciante, é tudo. Ok, Sr. Luís Mendes. Olha, o tempo já está a terminar e temos que ficar por aqui. Oh, Sonório, já agora se me der só licença por só um Muito minuto para rapidamente. fazer aí um pedido aos seus convidados, não é? Muito rapidamente, Porque, então. pronto, são responsáveis na matéria. Sim. Ora, então era o seguinte, eu queria pedir aos senhores que estão aí presentes que não se esqueçam de nós, dos comerciantes, que já não nos aguentamos com os grandes indivíduos que andam aí, não é? Portanto, defendam-nos até à última. É que nós já começamos a andar separados. Senão, qualquer dia, olha, o único comerciante que se safa é o meu vizinho a vender-nos o remédio para os ratos. Ok, Sr. Luís Mendes. Ânimo e até à próxima. Deus, Sonório. Muito obrigado. Deus, até à próxima. Deus. Mas também me recordo que neste programa o Luís Mendes surgiu numa interrupção de um noticiário do Paulo Eucalipto, em que tinha o movimento Rupalbel, que queria dizer Gostamos dos paquímetros lá bem longe. E tinha uma solução, que, salvo erro, eram umas moedas de urânio emagrecido, não era, Fernando? O urânio emagrecido metido dentro do... Metido dentro do paquímetro. Lá do paquímetro e aquilo pumba. Ia para os lados. Estourava, acho que para os lados. Acho que era para os lados. Bem, mas isso eram soluções fantásticas. Soluções fantásticas essas que, de certeza absoluta, que o nosso amigo Luís Mendes iria ter com a segurança, problemas com a segurança. Mas já agora este programa do Linguagem de Café do Comércio e Empresas não terminou tanto à meia-noite, porque não sei se te recordas, ficámos até quase à 1h da manhã com a conversa com o Dr. Nelson e com o Dr. Rogério. E era aeroporto aqui e ali, não sei quantas influências, o que é que iria das 2 da manhã, o que é que iria influenciar aqui a nossa zona ou não, depois as várias teorias de um lado, do outro, etc. Por acaso muito Foi uma interessante. discussão bem viva. Foi um grande programa. Foi um grande programa que continua em off. Continua em off. Mas estava eu a dizer há bocado dos problemas que o Luís Mendes iria ter com a segurança. Segurança é essa que foram os convidados do nosso programa seguinte, que foi quando? Recorda-nos lá, Fernando. Número 11, programa número 11, 18 de maio. Que Desta vez foi uma sexta-feira. Foi, como todas as outras. Em que esteve cá o subcomissário José Pinto. Exatamente, o PSP da Covilhã. E o Sr. Tenente Coronel Hélder Almeida, comandante do Grupo Territorial
assim é que se diz, de Castelo Branco, da Guarda Nacional Republicana. Já não me recordo muito bem o que é que se passou com o Luís Mendes. Eu acho que ele também fez uma intervenção nesse programa. Ele era danado. Ele, inclusivamente, acho que numa parte diz lá que, pronto, se não houvesse indivíduos como ele, não era preciso as forças de segurança. Então vamos recordar. Vamos recordar. Vamos a isto. Vamos recordar. Boa noite, Sonório, está bom? Olá, Sr. Luís Mendes. Então, relativamente à segurança, o que é o tema e do programa de hoje, o que é que tem para nos dizer? Muito, Sonório, muito. Então, olha, mas em primeiro lugar, eu queria, se me desse evidentemente licença para isso, Sim. bater aqui uma continência e tal, respeito a isso, senhor, para cumprimentar aí os seus convidados desta semana, não é? São agentes da autoridade e merecem todo o respeito e consideração. Que eu digo-lhe uma coisa, quando apresentaram aí os convidados e me apercebi quem eram, até se me deu aqui um arrepio na espinha, sabe? Mas já agora, Sonório, queria fazer-lhe uma perguntinha. Diga lá, Sr. Luís Mendes. Como é que a rapaziada aí do Linguagem de Café conseguiu levar ao programa uns convidados assim tão importantes? Sr. Luís Mendes, foi um trabalho de equipe. Nós convidamos estas duas personalidades que gentilmente acederam ao nosso convite e estão aqui presentes. Mas porquê é que pergunta isso? Ora, então porque sei que não é fácil conversar com as forças de segurança, principalmente essas aí dos postos assim mais altos como os convidados que estão aí, não é? Sr. Luís Mendes, Diga, Sr. Fernando. já uma vez tentou falar com um graduado, assim, de uma força de segurança e não o conseguiu? Sr. Fernando, pois já, olha, aqui há dias fui multado porque deixei o carro mal estacionado, mas foi uma emergência, Sonório, foi uma emergência. E então fui ao posto para falar lá com o cabo da guarda para ver se ele me retirava a multazita, não é? Sabe como é que é? Isto tem que ser assim. E ele não me recebeu, disse que não tinha tempo. Portanto, ainda hoje eu ando aqui meio bananado com a multa que não me sai aqui do pensamento. Sr. Luís Mendes, mas se estava mal estacionado, a multa foi passada corretamente. Está bem, Sonório, mas foi uma emergência. Então, olha, eu estava tão à rasquinha, que se não tivesse parado o carro ali mesmo nos semáforos, eu não tinha tempo de chegar à casa de banho pública. E eu queria era apresentar, portanto, esta explicação, não é? Desta necessidade urgente de parar ao seu cabo da guarda, e ele nada, portanto, não tinha tempo. Por isso é que me admira estarem aí no vosso programa, dois altos graduados das forças de segurança. Sonório, já agora, as cadeiras onde estão sentados e os convidados são fortes? Como assim, Sr. Luís? Sonório, são resistentes, não partem com facilidade. É que sabe, eu andei na tropa e vi lá militares, ninguém me contou, vi! Militares que sofriam muito das costas, sabe, devido ao peso das medalhas e das divisas que tinham em cima do cavalo, daquilo que até andavam curvados, coitados. E os convidados que têm aí também são do mesmo lota, também devem ser daqueles que têm assim muitas medalhas penduradas no peito. Isso deve ser cá um peso, aquilo é que é reumatismo, Sonório. Tem razão, são representantes das forças de segurança com um enorme prestígio que subiram na carreira. Mas diga-me uma coisa, além da multa de estacionamento, que é normal, já teve mais problemas com a polícia? Já tive. Olha, foi na altura em que eu era um catraio. E então tive uma vez uma zaragata de uma mercearia lá na minha terra. Que aqui parecia o fim do mundo. Eu era tramado ao Sonório. Era um veneno. Dava trabalho assim aos agentes das forças de ordem, não é? Se não houvesse assim artistas como eu, os seus convidados também não tinham emprego, não é? E então tiveram que chamar a polícia lá por causa daquela zaragata, porque por ter agredido o indivíduo com uma arma branca. Sr. Luís Mendes, e que arma branca era essa? Então foi com uma garrafa de leite. Foi o que estava ali mais à mão. Então isso não é uma arma branca. E teve mais alguma situação? Tive, olha, isto foi mais ou menos também na mesma altura. Ainda não tinha carro, sabe? Andava de moto. Daqueles que faziam mais barulho do que andavam. E então, um dia, parei numa tasca para molhar a garganta, não é? Sabe que isto o calor aperta e a gente tem que molhar a garganta. E então veio um agente da GNR, chegou-se ao pé de mim e disse: tenho de o multar e vou tirar-lhe a licença de condução de velocípedes com motor. Eu lembro-me tão bem como se fosse hoje. E então eu disse-lhe: sargento, mas não acha um bocadinho puxado tirar-me a carta só porque entrei numa tasca? Sr. Luís Mendes, diga-me lá, e o que é que o agente lhe disse? Então disse-lhe que não, disse-me logo que não. Porque, mas ao fim e ao cabo ele tinha razão, não é? Se ele tivesse entrado sem a moto, não é? E se tivesse deixado lá fora, se calhar, pronto, não é capaz de não voltar. Sr. Luís Mendes, entrar com a moto dentro de um estabelecimento comercial não é coisa que se faça, não é? Sonório, então, mas era uma moto que não valia nada. Olha, então tive-lhe a vender e não chegou para pagar a multa. Mas isto problemas que a polícia, Sonório, tanto acontece com as motas velhas como com os carros nos vindos em folha. Olha, que um dia presenciei um acidente em que o indivíduo era de pastela. Aquilo notava-se que tinha massa. A gente olhava para ele e dizia assim: alto, este indivíduo aqui tem massa. E então o indivíduo acaba de estacionar o seu Mercedes, então quando vai abrir a porta, passa um carro de alta velocidade e arranca-lhe a porta do carro.
Bom, a polícia chegou logo, e então conforme chegou o homem, porque devia ser doutor, estava lá assim aos berros. Oh, meu Mercedes, vejam só como fizeram o meu Mercedes, assassinos, o meu Mercedes não vinha em folha. Bem, é quando olho para o homem, e vejo que o braço dele também tinha sido arrancado com a porta, e ele não tinha reparado. E o que é que fez nesse momento? Ora, então, é assim, eu para não o fazer sofrer logo assim de repente, não é? Eu perguntei assim ao homem, olha, diga-me lá uma coisa, antes de lhe baterem no carro, quantos braços é que você tinha? E ele Sonório, disse-me logo, quer lá saber dos meus braços, já viu o meu carro? E tal. E vai então depois o agente da polícia, que estava ali ao pé, também disse, é incrível, como é que o senhor pode ser tão materialista? Só pensa no seu Mercedes, está tão preocupado com o raio do carro, nem sequer reparou que o seu braço esquerdo também foi arrancado juntamente com a porta. E foi aí só na hora que ele se deu conta que lhe faltava o braço. Então, diga-me lá, e o senhor, ao ver-se sem o braço, o que é que disse? Oh, Sonório, nem me diga nada, olha, ele desatou para ali aos berros. Ai, Jesus, cá de ser da minha vida, onde é que está o meu relógio e a minha pulseira de ouro? Ai, Jesus! Essa é forte. Ok, eu sou Luís Mendes. Temos que ficar por aqui. Ó, Sonório, já agora, se me desse licença para isso, queria só pedir-lhe um favorzinho. Muito rapidamente, diga lá, Sr. Luís. Olha, podia dar aí ao seu convidado, ao seu Tenente Coronel Almeida, um papelinho e uma caneta? Para quê, Sr. Luís? Oh, até para ver se ele não anotava aí o número do auto que me passaram ali por um mau estacionamento, para ver se lá pode dar o jeitinho. Sr. Luís Mendes, até sexta-feira. Pronto, não adeus. pode ser. Sr. Luís Mendes, até sexta-feira. Pronto, Adeus, um abraço adeus. então para toda a rapaziada. Adeus. Bem, este senhor Luís Mendes é fantástico. Ele aproveita todas as oportunidades para... Até aproveitou a linguagem de café. Até beber copos para trás com a camota. até queria aproveitar a linguagem de café para que lhe fosse retirada uma multa. Epá, este homem é muito aproveitadinho. Não tem preço, mas é realmente... Mas também foram dois convidados extraordinários. Sim. O Tenente Coronel e o Subcomissário José Pinto. O Coronel Hélder Almeida e o Subcomissário José Pinto. Falar-nos um bocadinho dos procedimentos que devíamos ter, aliás, que devíamos adotar para prevenir os assaltos, as várias técnicas que os assaltantes utilizam para obter o sucesso deles. Inclusive, todos reconhecem que os bandidos andam sempre à frente da polícia, não é? Temos tecnologia em termos das mais e diversas formas de crime, andam sempre à frente deles e eles têm que acompanhar. O inimigo número um deles, atualmente, o telemóvel. Claro. E para o nosso descanso, eles também disseram uma coisa importante, é que o nosso distrito diz que é dos mais seguros do país. Sim. Se bem que recentes estudos diz que é o distrito da Guarda. No entanto, mas o nosso também não está pior. Se calhar na altura seria o nosso distrito o distrito mais seguro na região. Mas pronto, eu penso que também seria importante referir, já agora se me permitem, introduzir aqui a ajuda que um colaborador, o Bactérios, nos deu, em algumas crónicas. Depois fez algumas crónicas, foi. Pronto, acho que também... Que poderão ficar para uma próxima edição, claro que sim. para picarmos uma a uma. Mas vamos para as despedidas desta primeira hora, de música, linguagem de café. E especial. E vamos ter o fantástico Luís Mendes, já a seguir ao sinal horário, à publicidade e às notícias.